Iremos apresentar os vídeos mais visualizados dos ensinamentos de Meishu Sama. Aproveite e bons estudos. Hoje vou trazer as práticas básicas messiânicas que constituem no Jorei, oferta de gratidão monetária, encaminhamento, também alimentação e agricultura natural, a arte, a participação nos cultos. Enfim, vamos falar um pouco sobre cada ponto, baseado no livro Primeiras Noções Messiânicas, da Divisão de Expansão e da Secretaria de Ensino Religioso, segunda edição. Essas informações serão bastante úteis, principalmente para você que está iniciando. E todas essas práticas têm o propósito de purificar o ser humano pela luz de Deus e cultivar nele valores espiritualistas e altruístas, pois o progresso espiritual é a base do verdadeiro progresso material, que favorece o aumento do bem-estar individual e coletivo. É pela construção do paraíso terrestre que nos empenhamos diariamente na prática do Jorei. Um segundo ponto, que é a oferta de gratidão monetária. A gratidão não deve ficar limitada ao sentimento, mas sim manifestada através da forma. Só quando manifestamos através desta é que podemos dizer que agradecemos. Vou ler mais um trecho do ensinamento, a fonte da sabedoria, prática da fé. Abre aspas. Se sentimos gratidão pelas graças divinas, devemos manifestar esse sentimento através de atos. Por conseguinte, o servir é uma ação inerente ao homem de fé, que será conduzido a uma fé cada vez mais profunda e elevada, e sem perceber, começará a acumular virtudes. Fecha aspas. E também a gratidão monetária, temos a permissão de servir na construção de um mundo melhor, porque todos esses valores, depositados pelos membros ou não membros, será direcionado às obras de construção e continuação do solo sagrado do Brasil. Agora vamos falar do encaminhamento, que tem uma importância também muito relevante. Encaminhar significa mostrar o caminho, é a prática de guiar pessoas ao encontro de Deus, desejando seu bem e felicidade. Quando encaminhamos uma pessoa à obra de Deus, estamos mudando o nosso destino. O encaminhamento é a maior de todas as virtudes, pois não tiramos a pessoa da dificuldade apenas momentaneamente. Mostramos o caminho para ela vencer todos os futuros desafios e tornar-se verdadeiramente feliz. Não existe maior felicidade que fazer alguém feliz. Por conseguinte, seria importante estar atentos às pessoas à nossa volta que precisam de ajuda. Outro item importante é a alimentação. A agricultura natural é uma ótima maneira de desenvolvermos o amor, a gratidão e o respeito pela natureza. Por meio da horta caseira, aprendemos que o solo e as plantas possuem vida, a qual garante energia ao nosso corpo espiritual e material. Assim sendo, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil investe em pesquisa e produção de alimentos sem agrotóxicos e fertilizantes, visando oferecer à sociedade alimentos produzidos de maneira sustentável e ricos em energia vital. Para fechar, no mesmo ensinamento, a fonte da sabedoria, prática da fé, abre aspas. Da mesma forma que o Jorei é um meio imprescindível à construção do paraíso terrestre, a agricultura natural, como método agrícola revelado por Deus, também tem um importante papel de construir um mundo de saúde, prosperidade e paz. Se o homem continuar ingerindo alimentos produzidos com fertilizantes químicos e agrotóxicos,
ao longo do tempo, certamente acabará prejudicando sua saúde. Dessa forma, a difusão desse método agrícola que produz alimentos saudáveis é uma dedicação importantíssima, ideal de Meishu Sama e ligada à construção do paraíso terrestre. Fecha aspas. Agora vamos para um outro ponto na fé messiânica, que é a arte. As duas formas de desenvolver a arte no cotidiano se dão por meio das flores e da limpeza dos ambientes. Afinal, ambientes limpos e agradáveis ajudam nossa mente a manter-se serena e a ter boas ideias, e através das flores purificamos e embelezamos os locais, além de despertarmos as pessoas para o belo e purificar-lhes a alma. Outra forma é procurar tornar-nos mais simpáticos como meio de desenvolver sentimentos belos. Mas não é apenas isso. Meishu Sama nos ensina que a apreciação de obras de arte que emocionam a alma é uma forma de receber luz e de nos purificar prazerosamente. Agora, outro ponto importante é a participação nos cultos. E na igreja messiânica, além dos cultos matinais e vesperais, há o culto mensal, que é muito importante para nós, pois é o dia de nos encontrar com Deus para agradecer. É um momento de reflexão e renovação, e no Brasil nós ainda temos um lugar com um valor muito especial para os messiânicos, conhecido como protótipo do paraíso terrestre ou simplesmente solo sagrado, que fica às margens da represa de Guarapiranga, na cidade de São Paulo. Ele foi construído pelas nossas mãos e nosso amor. É um lugar belo e paradisíaco, onde a natureza se encontra em perfeita harmonia com a beleza criada pelo homem. Lá são igualmente realizados cultos mensais de agradecimento e alguns cultos especiais, em que pessoas de todo o Brasil se reúnem para orar e desfrutar de momentos paradisíacos. E um trecho dos ensinamentos de Meishu Sama, a fonte da sabedoria, prática da fé, abre aspas. Deus fica imensamente feliz quando os homens oram a Ele. É um erro pensar que, por ser o Pai dos homens, Deus não concederá suas bênçãos, mesmo que não oremos. Quanto mais oramos, mais força Deus nos concede. Fecha aspas. Agora, outro ponto são os antepassados. E na igreja messiânica, falamos frequentemente a respeito de cultuarmos nossos antepassados. Meishu Sama nos ensina que todos nós somos a síntese de milhares de antepassados. Isso já foi comprovado pelas pesquisas com o código genético, o DNA, mas o que Meishu Sama quer dizer vai muito além disso. Nossos antepassados continuam vivos no mundo espiritual e estão constantemente nos influenciando, seja espiritual, mental ou fisicamente. Por essa razão, a felicidade deles se reflete na nossa própria felicidade. Uma sugestão é conversar com o responsável da unidade religiosa e perguntar-lhe a maneira correta de cultuar nossos antepassados. E um ponto muito importante que Meishu Sama nos ensina através dos seus ensinamentos, como por exemplo a reencarnação, que está no Alicerce do Paraíso, volume 4, abre aspas. Quando a família do falecido lhe presta homenagens póstumas e ofícios religiosos, ou quando seus descendentes praticam o amor ao próximo e trabalham em benefício da sociedade e da nação, somando o bem e a virtude, isso ajuda a acelerar a purificação dos espíritos dos antepassados. Por esse motivo, o amor e a devoção filial devem ser praticados não só quando os pais ainda estão nesse mundo, mas muito mais através de ofícios religiosos e do altruísmo, quando eles já se encontram no mundo espiritual. Costuma-se dizer: os filhos querem colocar em prática a devoção filial quando seus pais já não existem. Quem diz tais palavras
desconhece como é aquele mundo. Fecha aspas. Outro ponto é a dedicação, que é uma forma de voluntariado praticado com o desejo sincero de servir a Deus. É um exercício para a nossa evolução espiritual e, portanto, precisa ser espontânea e feita com muita alegria. Nós, messiânicos, dedicamos doando nosso tempo e nossas capacidades em prol do próximo e do crescimento da obra divina. A dedicação pode ser feita dentro ou fora do Jorei Center. Existem várias maneiras de dedicar em atividades internas e externas. Vamos citar alguns tipos: assistência religiosa, arranjos florais, atendimento de pessoas, contabilidade, liturgia, plantão, horta caseira, limpeza, entre muitas outras. Para aprofundar o conhecimento sobre as práticas messiânicas, é aconselhável procurar informar-se sobre o programa de formação pós-outorga. Neste programa, as práticas messiânicas são estudadas detalhadamente. Para ler um pouco mais a respeito da doutrina messiânica, acesse nossa loja virtual e adquire o livro Os Novos Tempos, ou ainda a coletânea Alicerce do Paraíso, que tem 5 volumes. Minha Luz. Iremos tomar conhecimento um pouco mais sobre esta luz que vem do espírito de Meixo Sama e, através de seu elo espiritual, é transmitido até nós, messiânicos, onde usamos o que se chama o Hikari, e através do Hikari, esta mesma luz é retransmitida à pessoa que está à sua frente para o recebimento do Jorei. E recapitulando, o nome Hikari significa luz divina. Para quem já tem o Alicerce do Paraíso revisado, ele está no volume 1, na página 191. Tá bom? Vamos lá? Minha Luz. Escrevi muitas coisas sobre o budismo que até hoje ninguém havia explicado. Os leitores talvez se surpreendam, mas eu tomei conhecimento delas através da revelação divina. Porque, então, Deus não havia esclarecido até hoje? Foi inteiramente devido ao fator tempo. Quanto a este, refiro-me ao grande marco histórico que chamo de transição da noite para o dia. Trata-se do desaparecimento do prolongado mundo da noite, ou seja, o mundo de trevas e escuridão, para dar lugar ao mundo do dia, que se aproxima, um mundo de esplendorosa luz do sol. Embora fosse uma noite escura, por meio da luz da lua, era possível enxergar alguma coisa, e o ser humano se contentava minimamente com isso. Esta era a verdade conhecida à luz dos ensinamentos daquela época, que corresponde ao budismo. A luz da lua é fraca e não se podia enxergar as coisas nitidamente, porque sua intensidade é cerca de 1/60 avos da luz do sol. Portanto, durante o mundo da noite, é óbvio que nada, nem mesmo as religiões, podia ser visto com total nitidez. Por essa razão, os seres humanos viviam desorientados e não alcançavam a verdadeira paz interior. Com a chegada do dia, sob a luz do sol, tudo ficará límpido e claro, e não existirá mais nada sobre a qual não se saiba. Como minha missão é criar a civilização do dia, é evidente que eu tenha conhecimento de tudo. Vou aprofundar a explicação sobre a relação entre minha pessoa e o mundo do dia. Meu corpo abriga a bola de luz, conhecida desde a antiguidade, Nyoi Hocho. Já me referi a essa luz anteriormente, mas vou explicar mais detalhadamente. Ao falarmos em luz, os leitores poderão pensar no próprio Sol, mas não é bem assim.
Na verdade, trata-se da combinação do Sol e da Lua. A essência dessa luz é constituída por esses elementos opostos. Como o meu corpo físico é elemento terra, quando essa luz se assenta nele, ocorre a atuação conjunta dos três elementos: fogo, água, terra. Será que as pessoas comuns são formadas apenas pelo elemento terra? De forma alguma. Elas também possuem luz, embora esta seja pequena e fraca. A força de minha luz, no entanto, é extraordinariamente forte. É milhões de vezes ou infinitamente mais intensa que a de uma pessoa comum, ultrapassando os limites da imaginação. Em suma, diariamente escrevo 3 tipos de caligrafias para o Hikari: Hikari, Komyu ou Daikomyu. Colocado junto ao peito, manifesta-se imediatamente a força capaz de curar as doenças. Isso se deve à força da luz irradiada da palavra escrita por mim no Hikari. Nunca precisei rezar ou fazer qualquer coisa especial para escrevê-la. Simplesmente escrevo-a rapidamente, folha por folha. Levo em média 7 segundos em cada uma e escrevo facilmente cerca de 500 por hora. Com apenas uma folha de papel, a doença de milhares de pessoas poderá ser curada doravante, mesmo que eu conceda dezenas ou centenas de milhares de Hikari, o efeito de cada um será o mesmo. Creio que poderão compreender o quanto é poderosa a força da minha luz. Possuindo tamanha força, não há nada que eu desconheça. Como os fiéis sabem, nunca tenho dificuldade em responder a qualquer pergunta que me é dirigida. Às vezes, recebo telegramas solicitando graça e proteção para as pessoas que estão distantes, sofrendo com doença, e muitas as obtêm apenas com esse pedido. Isso ocorre porque, no momento que tomo conhecimento do problema, minha luz se subdivide e liga-se a essas pessoas. Assim, através do elo espiritual, elas recebem a graça. Dessa forma, é uma luz bastante versátil e preciosa, pois pode aumentar milhões de vezes e alcançar qualquer local, por mais distante que ele seja. Para melhor compreensão, a luz irradiada de mim é como se fossem balas de luz. A diferença entre elas e um projeto comum, por exemplo, é que, enquanto este é limitado e mortífero, as balas de luz são ilimitadas e dão vida às pessoas. A explicação acima corresponde a apenas uma parcela da minha força. Não é fácil explicá-la totalmente. O ideal seria que os leitores acompanhassem atentamente o trabalho que vou realizar daqui para frente. Se possuírem uma inteligência aguçada, poderão entender até certo limite. Do ponto de vista da fé, as pessoas interpretam de acordo com seu nível espiritual. Por isso, o melhor a fazer é polir a alma e deixá-la sem nuvens espirituais. Assim, alcançarão a suprema iluminação e conhecerão a minha força. 25 de maio de 1952. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe